Sejam bem-vindos e bem-vindas, é uma alegria muito grande estarmos aqui. Nós estamos com a professora Ana Beatriz Maciel, que já está aqui conosco. Ela é a nossa anfitriã, vamos dizer assim, né, desta tarde, porque ela é quem vai apresentar o seu trabalho nesta tarde. Então, Ana Beatriz, professora Ana Beatriz, seja bem-vinda também, obrigada pela sua presença. Para que a gente possa conhecê-la um pouco melhor, a professora Ana, ela é doutora em Geografia pela UFRN, com ênfase na questão da geodiversidade e da educação. Ela tem mestrado em Geografia, também na UFRN, com ênfase em paisagens costeiras. É especialista em gestão ambiental urbana pela UFRN e especialista em educação ambiental e geografia do semiárido pelo IFRN. É graduada em Geografia Bacharelado, Geografia Licenciatura Plena, também pela UFRN, e atualmente atua como assessora pedagógica na área de Geografia no Departamento de Ensino Fundamental da nossa Secretaria Municipal de Educação. Então, para nós é uma alegria muito grande, né, tê-la conosco. Com certeza ela tem uma contribuição muito grande a nos dar nesta tarde. E o trabalho a dinâmica do trabalho que ela vai realizar, ela vai ser bem interativa, porque vocês vão ter a oportunidade de participar utilizando os próprios recursos tecnológicos que a sala do Meet nos possibilita, certo? Então, como eu disse, nós estamos, né, com uma gravação, para que essa gravação ela fique boa, no sentido das pessoas poderem acessar depois e assim, ter toda a compreensão desse trabalho que está sendo realizado. É importante, né, que a gente permaneça com os microfones desligados, porém, nós temos o chat, onde nós vamos poder estar interagindo. Então, se vocês tiverem alguma necessidade, algum questionamento, alguma coisa durante o processo, vocês podem escrever no chat, nós vamos estar atentas, tá certo? Alguém está dizendo aqui que faltaram alguns adjetivos na nossa apresentação. Não vale não, que é minha vizinha. Então, não vale não, que é minha vizinha. Né? Infelizmente, esses adjetivos eles não cabem no currículo acadêmico, mas que bom que você colocou e a gente acrescenta também, né? Uma pessoa extremamente simpática também, estamos interagindo pela primeira vez, mas ela já demonstra essa simpatia. E agora, sem mais delongas, nós vamos passar a palavra para a professora Ana Beatriz, ela mesma vai apresentar o trabalho com o qual ela vai nos brindar agora, e qualquer coisa a gente vai se comunicando pelo chat, tá certo? Nosso trabalho hoje à tarde, ele vai até às 17 horas, então 1h30 de trabalho. Professora Ana, uma alegria recebê-la e fique à vontade a partir de agora. Obrigada, o som tá bom, tá dando para escutar direitinho para todos? Tá tranquilo. Certo, boa tarde a todos e a todas, né? Gostaria de agradecer, né, a professora Daniela, que me convidou para vir ministrar essa oficina, né? Tanto as professoras Olga e a professora Clara, por estar também ministrando também essa oficina junto comigo, né? Que a gente faz junto, né? Não é sozinha, eu estou apenas dando um pouquinho do que eu aprendi, né? Com as minhas aulas. Então, né, gente, gostaria de dizer para vocês que é um prazer estar passando um pouquinho do que eu aprendi, né? Como eu venho, durante o dia de hoje todinho, vendo os relatos de experiência, vendo que é o que a gente aprendeu, tivemos que aprender coisas bem profundas nesse último ano, em virtude dessa pandemia. Como a professora bem colocou, não tem nenhum momento que eu sou alguma especialista em tecnologia. Não, eu sou apenas uma curiosa acerca desse assunto e eu acabo buscando, né? Eu tenho um lema que diz assim: se eu não firo ninguém, se eu não mato ninguém, eu posso apertar o Ctrl+Z e voltar. Então, na tecnologia, assim, a gente apertou o Ctrl+Z, a gente volta, só desfazer o que a gente fez para acabar, né? Então, assim, esse é meu lema, tá? Eu vou projetar aqui
para vocês a nossa apresentação, tá? No dia de hoje. Como eu vou estar olhando para vocês um pouquinho aqui pelo chat, tá? Eu vou tentar ficar visualizando se aparecer algum questionamento, né? Eu convido a todos para que aqueles que não estão com o computador ligado, que liguem o computador, que vai ser uma oficina, né? O nome é workshop, bem bonito, mas normalmente eu faço uma oficina onde a gente vai, eu vou tentar mostrar um pouquinho dessa ferramenta e que possa ser útil nesse momento de ensino remoto que nós estamos vivenciando e que ela venha ser uma ferramenta que auxilie no nosso trabalho no dia a dia junto com nossos alunos, tá certo? Então, dá para fazer no celular? Dá. No entanto, eu não vou dizer a vocês onde é que vai estar todas as ferramentas no celular, porque eu não utilizo no celular. Então, eu faço no computador que as ferramentas estão como posso dizer assim, numa diagramação melhor para mim, né? Então, no computador, a gente tem todo um layout melhor que a gente possa estar desenvolvendo, tá certo? Então, aqueles que têm um computador para estar junto, acompanhando junto comigo, e aí, se precisar voltar, eu sempre vou estar voltando, tá certo? Então, o nome da nossa oficina de hoje é o uso do Google Sites como suporte para o ensino híbrido, tá? Como a professora me apresentou, né, eu sou assessora pedagógica, né, hoje da disciplina de Geografia, da Secretaria Municipal da Educação, tá? Me apresentou, né, não vou mais dizer tudo, né, veja que, como eu disse, né, eu não sou nenhuma parte de uma tecnológica na parte de engenharia da comunicação, mas sou uma curiosa nessa vertente e eu acabo desenvolvendo algumas ferramentas que eu gosto muito de brincar, né, eu estou dizendo assim, de brincar porque eu já vinha brincando com as ferramentas com o Google Sites desde 2016, quando eu fiz um curso no Google, lá em Brasília e lá em São Paulo, e aí acabei que eu gostei muito das ferramentas e que hoje eu aprimorei em virtude da pandemia e que lá também deu uma alterada nos design, tá certo? E antes da gente iniciar, né, eu sei que nossa Genate é esperada sempre todos os anos, eu digo muito que é o evento que eu vou, justamente para reencontrar meus colegas das outras escolas, para a gente rever os amigos, que há um ano normalmente a gente não se vê, a não ser em algum evento, né? Sei que é um momento diferente, estamos no Genate pela primeira vez online, né? Então, vou trazer aqui nessa pandemia para que tentar, né, um dos processos de ansiedade da gente tentar se acalmar, foi justamente eu voltei a fazer minhas leituras nos cordéis, na poesia, né, para poder esse momento ser um pouquinho mais tranquilo, né? E aí trouxe para vocês esse poema que não é de Braulio, mas ele declama aqui que seria muito interessante para o nosso momento, né? Saudade, né? E aí eu boto para vocês. Estamos passando por dias bem confusos. A pandemia, a quarentena, tudo isso traz uma mistura de sentimento muito grande. Para quem é estudante, a saudade deve estar apertando. Saudade das aulas presenciais, dos professores, dos amigos e, claro, do campus da Unifor. Mas uma coisa que tem me chamado a atenção e que eu tenho achado muito bonito é que a arte e o processo de produção de arte tem acontecido a todo vapor. O aluno Marcos Nazareno, por exemplo, do curso de Psicologia da Unifor, juntou sentimento e arte e escreveu um poema muito bonito, chamado Saudade, que dialoga exatamente com esse momento que a gente tem vivido hoje. Eu fui convidado pela Unifor para declamar esse poema do Marcos e eu espero que todo mundo goste. Vamos lá. Saudade, de Marcos Nazareno. Estou com saudade daquela rotina, daqueles dias, daquilo que eu comia, daquele café puro lá da esquina, daquela tia. Estou com saudade da tapioca cheirosa, dos amigos, daquela prosa, saudade daquele ônibus lotado todo dia. Estou com saudade do sofrimento, da peleja de viver apressado, das pessoas que assim contam que às 8 eu lá esteja. Estou com saudade daquelas aulas presenciais do campus da Unifor, saudade imensa dos animais. Ai, que saudade da flor de lótus, daquelas flores sacramentais, das fontes vertendo amores. Mas que saudade das cenas e seus atores, da travessia da passarela, dos bons dias acolhedores. Saudade das discussões, da aprendizagem presencial,
tenham necessidade de interações físicas, corporais. Por hoje, fazer o quê? Nosso mundo é virtual. Como é grande a saudade. Marcos Nazareno. E aí eu digo para vocês, né, quantas saudades que estamos do nosso presencial, dos nossos alunos. Quantas vezes a gente não ia dizer que estávamos com saudade daquelas brigas do intervalo, dos alunos correndo, isso, aquilo, outro, né? Quanta saudade. Mas, infelizmente, né, o que temos para hoje é isso, o nosso online, e que a gente possa tentar aproveitar tanto a oficina quanto esses momentos para nos enriquecer nesse momento tão difícil que o mundo em si está vivendo. Tá certo? E aí, trago para vocês um pouquinho da minha experiência, né, com o Google Sites, né? Algo que eu aprendi, como eu disse para vocês, em 2016, eu já vinha desenvolvendo alguns sites, né, online, tá? De forma gratuita, no Google, tá? Então, preparei meu primeiro justamente no meu projeto com meus alunos dos sextos e dos nonos anos, no sexto na escola do estado e no nono ano na escola do município, né? E desenvolvi junto com eles o meu site, tá? Que aí eu vou mostrar mais lá na frente. Hoje eu vou trazer um pouquinho para vocês introduçãozinha bem rápida, né, sobre o que é o Google Sites, o que é o G Suite for Education, e que hoje está sendo chamado do Google Workspace for Education, tá? Desculpa meu inglês, que não é muito bom, tá? Falar um pouquinho do Google Sites, qual a sua importância, quais são as contribuições, os pontos positivos e negativos que nós temos no Google Sites, né? E vamos colocar a mão na massa hoje na prática do Google Sites, tá? Pretendo ser essa parte teórica um pouco mais breve para poder a gente ir manuseando a ferramenta, tá bom? Na nossa introdução, né, eu trouxe para vocês para a gente pensar. Quando a gente vai fazer, né, um site, né, foi justamente pensando nos nossos alunos nesse momento de ensino remoto, né? Quando pensamos numa aula virtual ou remota, o que vem na nossa mente? Como é fazer um planejamento para essa aula? Para estar nessa aula, o que é que deve estar? Para isso, justamente, para a gente pensar de como construir um site, né? Pensar de como é que seria essa aula para o nosso aluno, né? No segundo questionamento, como está sendo utilizados os recursos tecnológicos nesse período de pandemia, né? A gente sabe que a dificuldade de acesso à internet, a ter uma rede, a ter um celular, um computador, é gigantesco, né? E aí a gente vem para o terceiro, que justamente inclui, né? Na casa, na escola, não tem computador e nem internet. O que fazer, né? A gente sabe que isso é uma porcentagem enorme dos nossos alunos no dia de hoje, né? E, por último, como poderíamos utilizar o pacote Google Workspace no ensino híbrido? Né? Como a gente utilizar isso, né? Que a gente vai ver que uma das vantagens é justamente sem necessitar o acesso à internet, tá? Por que produzir um material didático em um site, né? Então, foi pensando nessas aulas de visualizar justamente inúmeros materiais na internet, né? E por que produzir esse site? Por que produzir material didático em site? Porque na internet já tem vários sites que têm vários materiais, certo? Mas tem muitos materiais, mas que não é o seu material. A gente sabe que cada professor, ele produz seus materiais, muitos materiais de excelente qualidade, e que acaba, muitas das vezes, não tendo tanta visibilidade, somente o professor. Então, essa produção de material é importante para o professor, que ele tenha o seu acesso, né, a seu material, mas que ele também possa estar divulgando o seu material para os seus alunos, para outros professores que também possam estar degustando, vamos dizer assim, daquele material, se aprimorando, se aperfeiçoando, juntamente com o material disponível daquele professor, né? Por isso que o consumo de conteúdo em site hoje é gigantesco, né? E com a pandemia, esse consumo, ele dobrou, triplicou, quadruplicou, né? A gente sabe disso. As motivações por busca de sites. A gente sabe que, como o nosso aluno, ele não está podendo tanto ir nas bibliotecas da escola, nas bibliotecas existentes nas suas cidades, consequentemente, a forma mais rápida e mais fácil de encontrar é justamente nos sites, né, de pesquisa. E inserir materiais como vídeo, textos e atividades em plataforma. A gente sabe que tem muitos, mas você sabe que o seu material ele é produzido para aquele grupo de alunos que tem determinadas particularidades, enfim, né? Então, esse também é uma das vantagens. E a facilidade de acesso.
por mais que a gente saibamos que a questão da internet ela é muito pertinente, mas que o acesso, a facilidade de se chegar ao aluno também é maior, tá bom? E aí, né, os sites educativos para a internet, né, é um dos nossos objetivos, né, de como produzir um site educativo para a internet, onde você pode estar colocando lá seus materiais, suas atividades, destinadas a um público que você vai buscar, tá? E aí a gente vem, né, de 2016 até 2020, esse bloco de ferramentas que a gente chama, justamente, era chamado de G Suite for Education. A partir de 2020, finalzinho de 2020 e início de 2021, esse grupo de ferramentas passou a ser chamado de Google Workstation. Esqueci até um cara ali. Mas e aí? Esse conjunto, né, corresponde justamente a esse conjunto que já existia desde 2016. Eu ressalto para vocês que não é algo novo, que foi com a pandemia. O que veio com a pandemia foi justamente o aperfeiçoamento de várias ferramentas, como o Google Meet, que nós estamos aqui, ferramentas como o Classroom, certo? O aperfeiçoamento dessas ferramentas, né? A gente sabe que a forma gratuita tem alguns, como é que eu posso dizer? Alguns ícones a mais do que o público, né? O gratuito, forma gratuita, tá certo? Ressalta, é um conjunto de ferramentas desenvolvido para que professores e alunos aprendam e inovem juntos, tá? Essas ferramentas permitem que os professores criem oportunidades de aprendizagem, simplifiquem as tarefas administrativas e desafiem os alunos a pensar de forma crítica, tudo isso sem interromper os fluxos de trabalho em andamento. As ferramentas por si só já são eficientes, mas funcionam ainda melhor em conjunto. E a gente vai ver justamente a questão da colaboração nessas ferramentas do grupo. E o compartilhamento e a colaboração entre o professor e aluno, o professor e o professor, aluno e o aluno, e também, possivelmente, com os pais, entre outros, né? Então, o grande lance dessas ferramentas é justamente a colaboração entre entre os professores e os alunos. E vejam aqui, ó, todas essas ferramentas, tá? Incluída, nós temos o Classroom, o Gmail, a agenda, o Google Drive, o Google Meet, o chat, né? O documentos, o planilhas, apresentações, o Google Sites, que nós iremos ver esse daqui, ó, o roxinho, um roxinho mais puxado para um azulzinho, né? Aqui é o outro e eu estou vendo o Google Campus, certo? E aí, trazendo para vocês, né, que o Google Workstation é justamente um conjunto de apps, né, de aplicativos gratuitos do Google, feitos sob medida para as escolas e instituições. Antes da pandemia, várias instituições de ensino já faziam uso desse Google, por exemplo, o IFRN. O IF, ele já tinha um pacote, certo, comprado já do Classroom do Google, certo? Diferentemente de outras instituições de ensino que passaram a aderir após a pandemia, tá certo? Característica marcante, né, desse conjunto de ferramentas. Muitas trabalham online ou offline, né, a qualquer momento e em qualquer dispositivo. Por exemplo, muitos de vocês têm no celular justamente os drives de vocês dos e-mails, que ele é acessado quando também estão offline. Por quê? Porque já estão todos no seu celular, já foi baixado pela primeira vez, tá certo? Então, é uma característica muito marcante, e isso é uma das vantagens que eu acho, né, na ferramenta do Google Sites. É justamente depois do primeiro acesso, o Google Sites, ele fica já armazenado e ele já acessa de forma offline, tá certo? Vantagem dessas ferramentas, elas são baseadas em uma nuvem e que pode ser usadas facilmente nas salas de aula, né? Os recursos como treinamento e tutoriais estão sempre disponíveis na rede. Então, se você tiver alguma dificuldade, é só jogar no Google, né, algum tutorial que eles já vão mandar diversos tutoriais de fácil acesso àquela ferramenta. E a questão da colaboração, né? Os professores podem dar o feedback instantâneo e acompanhar o progresso de cada aluno para melhorar o desempenho dele. Ou seja, as ferramentas do Google, é um diferencial justamente essa colaboração.
O aluno pode fazer um trabalho em equipe, juntamente em colaboração com 3 alunos. Então, ao mesmo tempo, os 3 podem estar escrevendo no mesmo documento, pode ver o que o outro achou do documento, o que foi retirado, o que não foi. Então, isso também acontece no Google Sites, porque praticamente todas as ferramentas, seja no Google Forms, seja no Google, no site, no planilha, sempre ocorre que a colaboração, tá? O meu áudio tá bem, gente? Tá bom o áudio? Estão escutando bom? Certo. Tá certo. É que eu estava escutando, que aí eu pensei que não estava. Só voltar aqui. Tá? Nossa colaboração. E aí, né? Esse conjunto de aplicativos, né, ele vem para inovar na experiência de ensinar e aprender, né? E a proposta do Google for Education é justamente uma solução na área da educação do Google, que oferece a professores e alunos uma nova forma de estudo dentro e fora de sala de aula, né? Então, justamente a questão da sala invertida, de trazer textos antes para os alunos, né, colaborarem, as redações, a produção em si, né? Então, assim, são ferramentas muito importantes e que vem se desenvolvendo e vem ampliando nesse último ano de pandemia, tá? Como eu falei para vocês, o conjunto de ferramentas, tá certo, do Google, vejam que tem inúmeras ferramentas, né? As mais utilizadas, né, como eu citei para vocês, né? O e-mail, do Gmail, né? A agenda, o Drive, né? Todo mundo que tem um celular, que tem um smartphone, tem um Drive, onde está lá o Drive de fotos, né? O Drive dos documentos, o Google Meet, o Google Documentos, o Google Planilhas, o Google Apresentações, o Google Site, o Google Formulários, tá certo? E outros, tá certo? Muito importantes também, mas que são os mais conhecidos e que vem sendo utilizado constantemente. E essa ferramenta vem se aprimorando nos últimos meses, tá bom? Aí trago uma vantagem para cada um. Por exemplo, a tecnologia do Google Workspace possibilita aos educadores a manter o aprendizado personalizado, garantindo o melhor desempenho de suas turmas. Ou seja, o professor ele pode colaborar nesse momento de ensino remoto, né, com as redações dos alunos por meio da colaboração, né, no processo de compartilhamento dos documentos, né, com suas turmas, assim como os alunos também se beneficiam com a facilidade da plataforma e ganham mais tempo para aprendizado. Nós sabemos que as realidades das nossas escolas é bem complicada, né? Mas que aí a gente pensou que isso ia demorar um pouco mais para chegar, em virtude dessa pandemia. Infelizmente, se chegou tudo muito rápido, sem a gente poder nem dar um momento de processo, né? Então, assim, tudo um turbilhão de informações, de ferramentas que a gente tem que aprender. Nosso aluno também tem que aprender. Não, a gente vem aqui aprender um pouquinho de uma ferramenta, mas que a gente também sabe que nosso aluno ele também está no processo dessa aprendizagem, de ensino também no sentido das ferramentas. Não é porque a gente às vezes acha que o aluno sabe mexer no Facebook ou no Instagram, que ele sabe mexer em tudo da internet. Nós sabemos que não é bem assim, né? Mas que estamos todos no mesmo processo, tanto os alunos quanto nós professores. E aí, trago para vocês, o 2016, a capa do nosso Google Sites eram essa, tá certo? Aqui é o íconezinho do Google Sites, que a gente vai ver daqui a pouco. E aqui era a entrada. Hoje mudou um pouquinho, que aí eu vou mostrar para vocês como é que está hoje. Aqui é na versão inicial, em 2016, tá? E aí eu trago os pontos positivos do Google para a educação. O primeiro, é uma ferramenta que permite a criação de sites, jornais estudantis, salas de aula, portfólio, projeto de pesquisa, projetos literários, entre outros. Eu vou mostrar para vocês vários exemplos de vários tipos de sites que podem ser construídos, tá? Segunda, e para mim a mais importante, característica do Google Sites é de fácil usabilidade. E não é preciso escrever uma única linha de código de programação. Sou péssima em matemática, sou professora de geografia. Então, nada com números, eu sou muito boa. Então, eu acredito que essa é a principal característica que me chamou mais atenção e que eu comecei a utilizar esse Google Sites, justamente isso, porque eu não precisei de nada de diagramação com números para poder fazer o meu site, tá? Terceiro, é uma ferramenta que possibilita estreitar a relação entre os professores, alunos, gestores da escola e até mesmo os pais dos alunos.
A gente vai ver como, através de um site da escola, entre outros. Por meio dessa ferramenta, qualquer pessoa da instituição pode editar as páginas pertencentes à escola, podendo criar boletins informativos e comunicados oficiais, por exemplo, no processo de colaboração. No site, ele também pode ser um processo colaborativo, onde o site da escola ele vai poder ser um site oficial da escola, para colocar na rede os comunicados, a questão de pontos importantes. Aí, então, vocês podem me dizer, mas tem o Facebook e o Instagram. Tem, mas são redes sociais. Vocês podem criar um site para a escola, com o nome da escola. Então, isso dá uma credibilidade bem efetiva também para a escola, tá? E, por último, é uma das mais versáteis ferramentas do Google, tá? Que oferece tanto para o ensino quanto para a aprendizagem, que a gente vai ver mais lá na frente. Certo? Com o Google Site, o professor pode criar um site para a sua turma ou para a sua escola, pode personalizar o site, alterando suas fontes, cores, layouts, podemos também inserir imagens, tá bom? Compartilhar o site, criado para visualização e também para as pessoas possam colaborar na elaboração do mesmo, tá? Pode acrescentar suas agendas, certo? Pode colocar vídeos do YouTube, vídeos próprios, produzidos por você mesmo, né? Dentro do site, e planilhas, formulários, para os alunos responderem, enfim, pode colocar o que quiser dentro do site. E aí, como todo bom poder de produção, né? Eu fiz esse pequeno planejamento, né? De como a gente elaborar um site, só para a gente se organizar nossas ideias, né? Nesse planejamento, a gente escolhe a temática, qual é a temática que vai ser o do meu site, se vai ser minha sala de aula, a sala de geografia da professora Bia, se vai ser a da escola, né? Para poder, dentro dessa temática, eu possa estar selecionando o formato de como vai ser, né? O meu site, quais páginas que eu quero que tenha nesse site. Por último, né, a produção do roteiro. O que é que teria nesse roteiro para poder constar tudo isso dentro do meu site, tá? E por último, né, justamente juntando tudo isso, o meu site. Criei esse roteirozinho aqui para a gente, justamente para quê? Para que a gente possa ter só em mente o que a gente quer atingir, né? Qual é o objetivo do nosso site, né? Se é uma sala de aula, se é projetos, se é de fotografias, se é de poemas, se é de cordéis, ou outros. Qual o público do meu site? Qual é o público que eu quero? Né? A gente sabe que todo e qualquer manchete, vamos dizer assim, propaganda, ela tem um público-alvo. Né? No site também. O site ele tem um público-alvo. Qual é o público-alvo do meu site? Você tem que deixar bem claro. Se são só os alunos, se são os alunos e os professores, se são os pais, se é a comunidade, se é em geral. Então, aí você vai ter que decidir qual é o seu público-alvo para que o seu site seja destinado para esse público-alvo. Não que necessariamente ninguém mais vai poder ter acesso. Não, não é isso. É que o site vai ser direcionado para esse público X, com uma linguagem específica justamente para esse público, tá bom? O site tem que ter um título criativo, um título curto, para que possa chamar a atenção, né, do leitor, das pessoas para ter acesso a esse site. Planejar os textos que estão no site, né, textos curtos, com a linguagem bem acessível, verificando quem é o seu público-alvo, né? Organizar as imagens que estarão no site. Vocês têm, é interessante, vocês têm uma pasta já que deixa tudo organizado, as imagens que vocês querem colocar, as imagens que vocês vão inserir dentro do site, porque em qualquer problema que ocorra, vocês já sabem onde está as fotos, onde vai estar os vídeos, as imagens, os textos, que vai estar dentro dessa página. Por quê? Porque vai ter um momento que a gente vai ter que inserir isso tudo dentro do Drive. E aí, se a pasta já estiver tudo organizada, é interessante que vocês já coloquem tudo dentro do Drive, para facilitar a vida de todo mundo e na hora de entrar com as fotos justamente dentro do Drive, certo? Dentro do site, tá bom? Por exemplo, deixa eu só mostrar aqui um minutinho. Só para abrir aqui na outra página os exemplos. Aqui, ó, por exemplo, eu vou trazer para vocês um exemplo de sala de aula, certo? Trouxe para cá. Estão visualizando? Ó. Aqui eu fiz
um site da minha sala de aula, a sala de aula de geografia, certo? Onde eu vim, ó, produzir minha sala de aula de geografia, me identifiquei, coloquei as turmas onde eu leciono, certo? Aqui, ó, 6º, 7º, 8º ano, coloquei a localização da minha escola e coloquei fotos, certo? Coloquei fotos. E um rodapézinho, ó. Veja que tá aqui, ó. Vou clicar no íconezinho do 6º ano, vou para o 6º ano. Veja as informações presentes aqui do 6º ano, certo? Ó, vídeo, imagens, 7º ano, tá? Aqui um exemplo de uma sala de aula, tá? 8º ano, 9º ano, tá? Vídeos. Um exemplo que eu fiz também relacionado à formação, tá? Aqui nós temos uma formação, tá? De História e Geografia, na qual eu sou assessora pedagógica. Criei esse site em 2019, tá? Para constar todas as nossas imagens, informações de tudo que foi feito durante o ano de 2019, tá bom? Aí vejam, localizada no CEMURI, nossa formação, as formadoras de História e Geografia, tá? Aqui, como são formações mensais, ó, cada mês é uma caixinha, ó, onde eu clico e ó, vai para a formação do mês. Quem foi o nosso palestrante, nossas formações, ó, as nossas imagens, nossas fotos, o que foi feito em cada dia de formação, nossos professores de História e Geografia, certo? Isso aqui é tudo presente, ó, o coral que participou da nossa abertura, nossos professores fazendo as atividades. Então, assim, ó, veja, um site da formação continuada de História e Geografia, tá certo? Ou também um site, como eu disse para vocês lá na frente, um site do meu projeto da revista Geográfica, que eu fiz juntamente com meus alunos do 6º ano do Graciliano Lordão, tá? O nosso projeto. Aqui está todo o que a gente produziu, as atividades de campo, ó, aqui as fotos da escola, como era a escola, tá? A nossa festa junina, né? O período. Aí aqui, as atividades que a gente desenvolveu no projeto, tudo que fizemos no projeto, todas as nossas aulas de campo que nós fizemos, certo? Juntamente, colaboração. Tivemos tanto as aulas de campo que realizamos. Isso é do nosso projeto da escola, juntamente com a professora de Geografia e a professora de Artes, tá? Aqui nossos alunos, isso já em 2019, tá, gente? E a revista no final produzida, nosso projeto no final, né? Foi justamente da revista. Aqui, cada turma fez sua revista, cada grupo, perdão, fez sua revista, tá? E vídeo também. Tem também, gente, um site que eu fiz na produção agora da minha tese, certo? Que é justamente conhecendo os geomorfocitos, né? Trouxe aqui um site um pouco mais elaborado, no sentido de trazer informações que eu trago na tese, né? Na tese um pouco mais rebruscada, mas que aqui trouxe de forma mais acessível, para que a população pudesse visualizar, e principalmente os professores, uma vez que eu trago um roteiro geoeducativo para os professores, tá certo? Então, veja aqui no site, trago informações da cidade de Natal, o que é, os nossos roteiros, né? Nossa cidade linda, né? Que eu a amo de paixão, né? Trago informações, veja que os textos tá um pouquinho longo, mas ó, tento ser mais sintético possível, mais imagens, fotos, mapas. Veja que aqui, ó, várias fotos. Vamos conhecer aqui, ó. Vou para a página, já clicando aqui, ó. Todos esses ícones, todo o Morro do Careca, Parque das Dunas, Via Costeira, toda essa parte aqui que quem te acessa. Depois eu vou botar nos linkzinhos lá no chat, para vocês visualizarem melhor, quando vocês quiserem acessar. Aí cada íconezinho desse, ó, vai para a página. A Via Costeira, a localização da Via Costeira, as imagens em 3D, as características do geomorfocítio, as imagens aéreas, enfim, certo? Aqui é um site que eu produzi justamente para compor um dos objetivos da minha tese. Como também a gente elaborou o ano passado
juntamente com os professores do 9º ano, que produziram as teleaulas, um site, certo, das teleaulas, vou até aumentar aqui, um site das teleaulas, onde nesse site compõe justamente todas as 8 semanas de aulas que foram produzidas, tá certo? Veja, eu trouxe informações bem sintéticas, os temas das aulas, para os alunos poderem identificar, tá? E trouxe também, ó, onde clicava aqui, ó, na semana 1, ao chegar na semana 1, o tema, que foi passado na televisão, tá certo? O linkzinho, como foi da professora Caliane, que aí eu não botei aqui acesso na internet, tá certo, gente? E aqui o material. Caso você tivesse colocado uma atividade, a gente teria colocado aqui uma atividade no Google Form, no Google Planilha, de qualquer um formato desse que estaria aqui justamente a atividade. Veja que o material tanto está disponível de forma online, como também você pode baixar o material, o aluno, perdão, pode baixar o material para ficar arquivado, certo? Tema 2, ó, do mesmo jeito. Então, todas isso foi feito para todas as semanas. Então, veja, foi um site produzido com o intuito de reunir todas as teleaulas e assim facilitar o acesso do nosso aluno aos materiais. Mesmo sabendo que no site do portal EduquisMe está lá posto, sendo qual é a vantagem justamente do site, do Google Site? É justamente ele poder abrir de forma offline. Então, uma primeira vez que você acessa com a internet, na segunda vez você já fica com acesso offline daquele site. Então, isso facilita, uma vez que os alunos muitas vezes utilizam 3G, 4G e acabando seus dados móveis, tá certo? Então, esses foram alguns exemplos de sites que eu criei para que pudéssemos desenvolver algum objetivo específico, tá bom? Voltando para cá. Daqui a pouco eu coloco os links, aí quem quiser acesso melhor para visualizar, certo? Eu coloco. E aí, vamos começar, né? Vamos ver agora, né? Já falei um pouquinho quais são as vantagens. Quais seriam as desvantagens agora do Google Sites? Você só falou coisa boa. Para vocês terem noção, o Google Site, vejam que os meus primeiros sites, ele realmente não teve tanta diversificação de cores, de imagens, porque isso era muito restrito. Com o advento da pandemia, com o desenvolvimento de muita gente utilizando o Google Sites, eles acabaram abrindo várias ferramentas de forma gratuita para a gente. Então, eles melhoraram a questão de fonte, cores, layout. Nós só tínhamos 2 layouts no início, hoje nós temos vários layouts. Então, assim, isso ajudou muito a fazer um site um pouco bem mais intuitivo, um pouco mais bonito para que a gente possa estar disseminando o que nós queremos, né? Sei que muitos dos professores têm projetos belíssimos, fotos lindas, poesias, cordéis, que pouco é divulgado e que um site desse acaba ampliando os horizontes tanto do professor quanto das pessoas também que escutam, que lê as poesias, poemas, as cantigas, enfim, certo? Vamos dar início, deixa eu abrir aqui, compartilhar minha tela para começar desde o início, certo? Tá aqui minha tela. Como eu estava falando hoje de manhã no mini curso, né? Quando o Google nos oferece essas ferramentas, não é porque ele é bonzinho, vamos dizer assim. Logicamente que ele pretende que nós tenhamos algo. Então, no caso aqui, é que tenhamos uma conta no Gmail. Então, eu acredito que com o advento da pandemia, todo mundo acabou que criou uma conta Gmail, tá certo? Então, veja que aqui eu estou na minha página do Gmail, certo? Aqui a minha conta, minha carinha. Tá todo mundo escutando direitinho? Podem ir acompanhando comigo, fazendo comigo, que a gente vai deixar no finalzinho um tempinho, mas pode ir acompanhando junto comigo, tá? Deixa eu só voltar para minha tela, certo? Deixa eu só fechar outras aqui, para poder ficar mais fácil. Pronto, e eu diminuir. Vou aqui, ó, nesses 3 pontinhos. Tanto eu posso ir nos 3 pontinhos aqui, certo, gente? Vou clicar aqui, ó, veja que tem todas as ferramentas, tá? Vou entrar no Google Drive. Cliquei no Google Drive, entrei no Google Drive, uma coisa que muitos de vocês já tem também no celular de vocês. Estou aqui na minha página do Google Drive, certo? Nessa página eu tenho 2 formas de entrar no Google Site. Tanto tenho por aqui, ó, como novo, certo? Você clica no novo, vai até aqui embaixo, ó, veja que aqui tá as ferramentas do Google. Aí você vai clicar aqui em mais.
Quando clicar em mais, veja que ele já está aqui, ó, no terceiro, Google Sites. Tanto eu posso ir por esse caminho, quanto eu posso ir por aqui, ó, meu Drive. Clique no meu Drive, ó, do mesmo jeito que apareceu ali no novo, vai aparecer aqui, ó. Apertou no mais, é o terceiro, ó, o Google Sites. Quando clica em Google Sites, vai abrir esta página aqui, ó. Tá carregando. Vejam, essa é a nossa nova página do Google Sites, certo? Vejam que daquela de 2016, ela deu uma modificada um pouquinho, certo? Graças a Deus, e ampliaram, certo? O nosso poder de desenvolvimento do nosso site, tá bom? Inicialmente, vou dizer para vocês o nome dessas ferramentas, para poder a gente conhecer um pouquinho e ninguém ficar... Como é? Pergunta, Shelton trabalha offline, nos demais acessos justamente porque a maior parte dos alunos... Isso mesmo. Se eu colocar um vídeo no site, este aluno consegue acessar de forma offline? Consegue. Depois do primeiro acesso, que ele carregou o site, tipo, ele pega o Wi-Fi, carrega o site e depois ele fica com acesso. Certo? E aí a gente vai, Nádia. Ó, tá aqui, nós temos aqui nossa página. Primeira coisa, tá aqui, ó. Aqui é onde vai ficar gravado. Não tenham medo, porque tudo que é feito dentro do Drive, ele já fica salvo automaticamente. Mesmo se eu fechar essa página agora, sem ter feito nada nela, ela já vai estar salva no Drive. Vou colocar aqui. Genat 2021. Esse vai ser o tema do meu site. Genat 2021. Certo? Veja que ao colocar aqui, imediatamente já apareceu o nome aqui. Tá certo? Bora cá. Veja aqui, ó, todas as alterações foram salvas, então não se preocupe se vai ser salvo ou não. Ele já vai estar salvo no seu Drive, certo? Quando você voltar, e aí quando eu abrir o Drive, você pode procurar lá no seu Drive, vai estar lá o seu site, tá certo? Aqui é a setinha de desfazer e de refazer, tá certo? Aquelas duas setinhas, Ctrl+Z, Ctrl+V, mas aí você aperta aqui, essas duas setinhas. Essa imagenzinha desse celular e desse computador, ele é muito importante para você visualizar como é que está seu site naquele momento. Como é que seus alunos vão visualizar. Por exemplo, ó, eu cliquei, veja, ó, aqui ó, os alunos vão ver o site como no computador. Se eu apertar aqui, nosso aluno vai ver como vai ver no celular. Se eu apertar aqui nesse deitadinho, como ele vai ver no tablet, tá certo? Então, por que é bem importante? Porque quando você vai colocar algo, uma imagem, alguma descrição, você vai visualizar como é que seu aluno vai ver. Como é que ele vai ver, se vai estar cortando imagem, se vai estar esticado, se vai estar de acordo, certo? Fecho, sai. Essa bichinha aqui significa justamente quando nós publicarmos o site, aqui ele vai ficar ativo, é onde vai estar o link do seu site. Tá agora inativado, por quê? Porque nós ainda não publicamos o site, tá bom? Aqui, ó, nesse menininho com mais, significa o compartilhar. O compartilhar é quando a gente quer com que o aluno ou outro professor compartilhe. Por exemplo, os gestores estão fazendo o site da escola, então o gestor administrativo, o pedagógico, eles têm acesso. Normalmente, o pedagógico fica nessa função de desenvolver e inserir os recadinhos. Então, vai aqui, adiciona as pessoas que querem. Por exemplo, eu quero que minha amiga Jaqueline, por exemplo, ela tenha acesso. Aí eu clico aqui, certo? Aí eu vejo, eu quero que Jaqueline seja editora, que ela possa modificar, ou quero apenas que ela faça leitura. Aí eu clico aqui, não, eu quero que ela seja editora. Então, já deixo aqui, certo? E aperto em enviar. Somente isso, tá certo? Mas se é só você que vai ser o moderador, que você vai ajeitar seu site, então você não precisa fazer nada aqui, tá bom? Aí eu saio daqui. Essa engrenagemzinha corresponde às configurações. Por que eu estou explicando logo tudo aqui? Porque é melhor a gente fazer logo todas as configurações do nosso site. Por quê? Porque ao chegar no final e você quiser mudar a configuração do seu site, você não vai... Uma das desvantagens do Google Sites é que se você mudar uma única configuração, o seu site todinho ele muda. Então, ele vai mudar a cor totalmente de tudo. Então, isso é uma desvantagem, tá certo? Só quem vê o site que está autorizado, não é ver, é editar. Você vai ter uma opçãozinha lá, quando a gente for publicar, se você vai querer que esse seu site seja público, para todo mundo que digite no Google,
possa pesquisar. Lá você vai dizer se você vai querer que seja público ou privado. Aqui é para quem está fazendo o site. Se você quer que você e o professor de arte estão fazendo um projeto juntos, aí quer que os dois mexam. Aí vai ter, você coloca o e-mail dos dois. Mas caso é só você que vai mexer no site, vai inserir as coisas e tudo, então deixa só para você a configuração do site. Não é a questão da publicação, de visualização do site, tá certo? Continuando. Chegou nas configurações. Nessa configuração, veja aqui, ó. A gente vai mexer praticamente só em 3 ferramentas. Aqui, ó, na navegação. Essa navegação é o modo de como você vai querer seus botões. Você vai querer que ele apareça aqui no início, ó, aqui em cima, onde está o nome Genate, ou você vai querer que ele apareça aqui na lateral. Vejam, início está aqui. Ou na lateral, que vai aparecer aqui, ó. Quando eu colocar na lateral, ele vai aparecer aqui. Aí eu vou mudar de cor. Se eu vou querer transparente, como está aqui na Genate, se eu vou querer branco, ó, vejam, coloquei branco, ficou branco. Ou se eu vou querer preto, ó, vejam que eu coloquei preto aqui, ó, certo? Estão vendo? Estão visualizando, né? Ó. Como eu gosto muito, eu vou deixar branco, que é para a gente chamar nossa atenção. Não, vou deixar preto, que é para chamar nossa atenção. Só para vocês verem, ó, modo e lateral. Vou deixar preto. Aí quero ver como é que vai ficar meu site. Como é que vai ficar? Botei, ó, na lateral, ó, veja, ó, ficou assim, ó, tá? Vou fechar. Continuando na configuração. Isso aqui é de navegação. Vou agora em imagens da marca, certo? Todo e qualquer um projeto, o número da escola, tem sempre sua logomarca. O que é que acontece? Você vai